Uma grande novidade abala o mundo da ciência, trazendo novos questionamentos para a humanidade. O que você acha dos clones? Será que algum dia teremos réplicas de seres humanos? E se isso acontecer, como vai ficar a relação entre homens, mulheres, Deus e os clones? Um dos mais belos e conhecidos mitos da criação da humanidade é o descrito pela Bíblia Sagrada. Conta os capítulos do Gênesis que Deus, com o pó da terra, criou o primeiro homem à sua própria imagem e semelhança, transformando-o num ser vivente quando soprou em suas narinas o alento da vida. A mulher teria sido criada a partir do próprio homem. Deus teria tirado uma das costelas da sua primeira criatura para dar vida à mulher. Esse mistério religioso nos fez conhecer Adão e Eva como os pais da humanidade. Mas o conhecimento científico levou ao inevitável questionamento da divina obra da criação. O homem teria sido fruto do acaso da evolução de micro-organismos até chegar ao macaco há milhões de anos, como dizem os cientistas, ou foi Adão há pouco menos de 6.000 anos, como diz a Bíblia? A tentação de decifrar o enigma da nossa origem levou os cientistas a tentar recriar artificialmente o ser humano. O primeiro passo foi o bebê de proveta. O mais assustador é que, provavelmente, antes disso, o médico nazista Joseph Mengele, que viveu no Brasil, já teria feito experiências tentando clonar seres humanos. Talvez até o próprio Hitler. Como cheguei aqui? Bem, deixe-me mostrar. Primeiro eu preciso de uma gota de sangue. Do seu sangue. Certo. John, mas isso dói. Calma, John. Faz parte do milagre da clonagem. Olá, John. Olá, John. Olá. Olá, John. Olá. Clonagem do quê? Nunca se extraiu DNA inteiro de dinossauros? O quê? Ah, senhor DNA. De onde o senhor veio? De seu sangue. Só uma gota de seu sangue contém milhões de cadeias de DNA. Os tijolos da vida. Uma cadeia de DNA como eu é um esquema genético para se construir uma vida. Eis que, de repente, a realidade supera a ficção. Há algumas semanas, uma ovelha, por sinal um dos símbolos do cristianismo, e 2 macacos, parentes mais próximos do homem, segundo os cientistas, provocaram uma revolução no planeta. O que a experiência conseguiu foi biologicamente fazer aquela fecundação, mas no momento em que um ser nasce ou começa a se desenvolver e tudo mais, eu acho que o sopro de vida que tem ali não é criado pelo ser humano, nunca. Bom, eu acredito que todas as coisas vivas têm alma e essa alma eu acho que nasce de uma coisa muito improvável, muito indeterminada. Quer dizer, eu não acredito em nada que não seja feito sem a força do destino. Eu acredito, sinceramente, que haverá clonagem dentro das limitações existentes até hoje. E a clonagem do ser humano será apenas uma etapa seguinte e creio firmemente, né, que não é um ato de fé, que a ciência continua, entendeu? Ela vai de estágio a estágio, a ciência nunca atingiu um estágio definitivo. Acho que deve continuar sendo feito na medida da necessidade e os cientistas procurarem a cura da AIDS, outras coisas mais importantes, antes de pensar em clonar ser humano. Dolly, a ovelhinha escocesa e os macaquinhos americanos são iguais a outros da sua espécie. A única diferença é que foram fabricados pela mão do homem. Para criar Dolly, os cientistas manipularam células extraídas de 2 ovelhas adultas. De uma dessas células foi retirado o DNA, código genético da vida. O embrião desenvolvido a partir das células foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que completou o ciclo de gestação até o nascimento de Dolly, uma réplica perfeita da ovelha matriz que lhe transmitiu o código genético.
A notícia do êxito da técnica de clonagem em animais caiu como uma bomba sobre o planeta. Será que esta técnica poderá evoluir para a clonagem de seres humanos? Essa preocupação mobilizou líderes religiosos e governantes. O presidente Bill Clinton chegou a pedir aos cientistas que, para o bem da humanidade, interrompessem as experiências. Mas não é um ponto de vista definitivo. O assunto ainda promete muita polêmica. Será, por exemplo, que ao tentar recriar a própria espécie, os cientistas poderão dar às suas criaturas esse algo invisível e misterioso que chamamos de alma? Why? One of my soul, do I have one? Always about a part you left out. Ficam algumas dúvidas no ar. E para tentar esclarecê-las, estamos aqui com um cientista, o professor Eliseu Fagundes Carvalho, diretor do Instituto de Biologia da UERJ, com pós-doutorado em Biologia Molecular pela Washington University. O ponto de vista religioso, no caso o ponto de vista espírita, é apresentado pelo senhor Horácio Ramazzini, vice-presidente da tradicional Casa Ramatiz. Temos também um filósofo, o professor Olinto Pegoraro, professor de ética da UERJ. E a ética realmente está em questão. Nós começaríamos conversando então com o filósofo. Como é que nós colocaríamos nesse sentido da ética esse processo da clonagem? Poderíamos dizer, só para iniciar o nosso debate, que não existe nada de aético ou imoral na clonagem. O problema ético se coloca no uso desses resultados científicos fantásticos. Por exemplo, o caso da Dolly é um caso científico, uma reprodução, um resultado que a ciência conseguiu, mas que nos coloca questões, e o mundo inteiro se coloca a questão se essa mesma experiência logo não vai passar para o ser humano. Ora, as perguntas são muito diferentes quando se trata da clonagem de um simples animal ou da clonagem de um ser humano. Então se colocarão aí questões éticas muito mais sérias. Qual é a descendência desse ser clonado? A sua família, o seu estatuto social, é uma questão que não está definida porque é um acontecimento recente. Mais profundamente ainda, se coloca uma questão do ponto de vista ontológico, ou seja, da metafísica. Isto é, que sujeito é este? É o mesmo sujeito duplicado ou se trata de dois sujeitos absolutamente independentes um do outro, sim? Ou então, será que um pode ser entendido como reserva de órgãos para o outro sujeito? Que eu sustento sempre é que entre a filosofia, a ética, a ciência e, digamos, a metafísica e a religião, não existem divergências intransponíveis. O que existe é diferença de linguagem. E a alma? O que aconteceria? Haveria uma clonagem da alma também desses indivíduos dentro de uma visão, evidentemente, do espiritismo? Nós, dentro do espiritismo, entendemos que alma é uma coisa e corpo é outra. Mas se você cria diversos corpos, você terá o quê? Alguns corpos sem alma? Não, absolutamente não. Você poderá ter muitos corpos sem alma, mas alma, que vem do latim anima, a alma é exatamente aquele campo modelador, segundo o espiritismo, que vai modelar e animar este corpo. Portanto, para cada corpo, seja ele duplicado ou não, segundo a nossa doutrina, ele terá que ter uma alma, e esta alma é individual. É como a bicicleta que é fabricada em série. As fábricas poderão fabricar muitas bicicletas, poderão fabricar muitos automóveis. O que as fábricas não vão poder fabricar são os motoristas nem os ciclistas. Em relação às perguntas que os colegas já tiveram oportunidade de responder, nós podemos verificar que os gêmeos idênticos na natureza, eles se comportam
individualmente, né? Eles são indivíduos, apesar de que o corpo, o soma, o genoma deles são absolutamente idênticos. É isso que se aguarda, que se espera desta nova tecnologia em termos de individualidade. Agora, a ciência, ela deve procurar trazer benefícios à sociedade. É muito comum que qualquer avanço tecnológico pode também trazer malefícios em potencial. Tá? O que a ética precisa, tá, está ajudando, está orientando o fato do homem poder festejar os benefícios trazidos pelos avanços científicos e evitar estes malefícios. O que me assusta, de repente, no futuro, é que a clonagem seja um privilégio dos milionários que vão querer se reproduzir às dezenas, com uma possibilidade de imortalidade. Vocês não acham que esta sociedade não está preparada nesse sentido de organização para trazer esses benefícios que foram colocados por vocês, tanto do aspecto filosófico, mesmo espiritual e mesmo científico? Perguntaria primeiro ao professor. Sem a menor dúvida. Essa é uma preocupação central, digamos, que vem no bojo do progresso da ciência, que traz todos, como os companheiros aqui colocaram, os dados positivos, que são sempre bem-vindos. Mas que, entretanto, a história passada nos ensina que o homem foi capaz de horrores, inclusive na manipulação genética. Haja visto o nazismo que estava preparando. Muito bem, então nós temos que estar preparados para isso. E aí eu introduzi uma ideia que ainda não ventilamos aqui, que é a seguinte: precisamos armar-nos, digamos, com uma ética mais ou menos de ordem planetária, para que certos pontos fundamentais sejam comuns a toda a humanidade. Por exemplo, a questão dos direitos humanos é mais ou menos uma conquista via da ONU, assim por diante. Não lhe parece que há uma intromissão, digamos assim, da ciência naquilo que é um privilégio divino? Eu não creio, Walter, porque, na verdade, os cientistas buscam, sempre inspirados pelos bons espíritos, que são aqueles cientistas já desencarnados, seguir a justiça cósmica, que é a justiça divina. Se você não pensar nas vidas sucessivas, nas vidas pregressas, no histórico que cada alma leva para aquele corpo que ela recebe, seja na proveta, seja clonado, seja como for, num ventre materno, num ventre de aluguel, se nós tirarmos do homem a capacidade de raciocinar, de reflexionar sobre isso, realmente ele vai ficar perplexo com a clonagem. Falta a ele o fundamento das vidas anteriores, da reencarnação e de uma outra coisa que os orientais chamam de karma e que os espíritas têm uma concepção um tanto diferente, mas que é a chamada lei de causa e efeito. O que eu quero dizer com isso? Uma alma pode receber um corpo absolutamente, a priori, sadio. No entanto, ela pode trazer uma carga kármica anterior que pode fazer com que ela venha apresentar, a partir do seu desenvolvimento corporal, algum reflexo. Mas aí voltamos aqui à ciência, para uma última provocação, eu diria. A que patrão serve a ciência? O patrão da ciência é a sociedade. Tá? É a sociedade? É a sociedade. Tá? Eu acho que... Ou deveria ser a sociedade? Porque quando fala sociedade, me fala num sentido amplo. Me parece que a sociedade ela está apenas a reboque desses acontecimentos, né? Evidentemente, há componentes relacionados com o financiamento da ciência. Né? Há componentes que, na área biomédica, procuram direcionar o avanço da pesquisa para a produção de novos medicamentos. Então, você poderia dizer que o patrão desta veia científica é a indústria farmacêutica. Mas voltando a uma pergunta bastante objetiva, Walter, que você colocou há pouco, sobre se um homem poderia perpetuar-se, reproduzir a si mesmo, evidentemente não. Tá? A ciência poderá, inclusive, a ciência hoje não tem domínio para
a produção da Dolly, não há absolutamente nada dominado, foram feitos quase 300 tentativas e apenas uma dessas tentativas foi frutífera e a gente não tem as respostas que estão para vir ainda sobre essa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o homem também é um produto da sociedade, do ambiente, do momento em que ele veio ao mundo, em que ele nasceu, que ele foi concebido. Ele é um produto. Então, se pensar hoje, se admitir hoje que seria possível construirmos um clone de um homem que viveu, digamos, há 30, 40, 50 anos, e esse homem ser, hoje, a repetição do que ele foi, é tolice, absoluta tolice. Isso não é possível. Porque o ambiente hoje, a sociedade hoje, é completamente diversa daquela que ele foi concebido e que ele viveu. Embora já haja extrapolações teóricas no sentido de você recompor esse homem de 50 anos atrás e injetar informações nessa célula, informações contemporâneas, dando a ele, então, atualidade. Quer dizer, já existe esse processo discutido em termos teóricos, evidentemente. Eu ainda insisto que o homem, ele pode, hoje, ele tem tecnologia para interferir na parte somática, no corpo, tá, do indivíduo, mas ele não tem como interferir na parte psíquica desse homem, né? A modulação psíquica, ela vai ser feita pela sociedade, pelo meio ambiente. Também, eu acho que é um assunto para todo o terceiro milênio. Nós aqui já passamos, evidentemente, do tempo normal da entrevista. Eu tenho que agradecer aos professores, que realmente já fomos muito além do tempo. Mas, como eu disse, é um assunto que será discutido durante todo o terceiro milênio e, quem sabe, até mais. Eu agradeço a presença dos senhores aqui, que foi de muita valia para os telespectadores. E daqui a pouco eu estarei de volta.